Efeito suspensivo dos recursos. O que significa? Como funciona? Quando é aplicável? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como o vídeo de hoje em que eu falo sobre o efeito suspensivo dos recursos. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre o efeito suspensivo dos recursos. Vejam, a gente tem lá no artigo 994 do Código de Processo Civil uma lista de recursos que são tratados aí no próprio Código de Processo Civil. E quando a gente começa a estudar lá recursos, a gente aprende que os recursos podem ter alguns efeitos. O efeito devolutivo, por exemplo, a devolução da possibilidade aí ao próprio Poder Judiciário de deliberação sobre matérias objeto aí do processo, efeito possivelmente translativo, efeito suspensivo, esse tipo de coisa. Em geral a gente ouve falar mais frequentemente do efeito devolutivo e também do efeito suspensivo. Agora, professor, suspensivo do que exatamente? Qual a consequência prática e tudo mais? Bom, é importante a gente lembrar que a gente tem planos de verificação dos atos jurídicos em geral que são aplicáveis aos atos jurídico-processuais, aos atos processuais também. E aí incluídas, evidentemente, as decisões judiciais. Então, aqui uma informação importante. Recurso é ato processual da parte dirigido contra aí ato do juiz, seja decisão interlocutória, seja sentença, seja acórdão, mas ato dos magistrados. Esse ato do magistrado, ele passa também por planos de verificação. Os planos de verificação, em geral, são planos de existência. O ato existe juridicamente falando ou não. Você pega lá a sentença que está prontinha no computador do magistrado, mas não é colocada no sistema. O magistrado sofre um mal súbito lá, por exemplo, e falece. Pelo amor de Deus, não estamos falando de nenhum caso em particular, é um exemplo hipotético só. Juridicamente falando, aquele ato jurisdicional sequer existe, apesar de estar pronto lá dentro do computador do magistrado. A gente tem um segundo plano de verificação, que é o plano da validade. Os atos são válidos ou inválidos. No campo da invalidade dá para a gente pensar em anulabilidade e em nulidade também. E a gente tem um plano de eficácia. Os atos são eficazes ou não eficazes. É bem aqui que atua o efeito suspensivo que se pode atribuir a alguns recursos, tá certo? Então vejam, se a gente diz que um recurso tem efeito suspensivo, isso não quer dizer que a decisão judicial contra a qual ele foi interposto não existe, ou que se presume que ela não é válida, não nada disso. A gente está falando do plano de verificação da eficácia, da capacidade de produzir efeitos. Eu vou até te dizer aqui de maneira já bastante breve, isso talvez te desinteresse de assistir o restante da nossa breve conversa, eu espero que não, porque tem coisa importante para a gente falar, mas que na prática, se a gente tem atribuição de efeito suspensivo a um recurso, isso tem como consequência o fato de que não será possível a instauração do cumprimento provisório daquela decisão, cumprimento provisório que é regulado lá pelos artigos 520 a 522 do próprio Código de Processo Civil. Então, se a gente tem atribuição de efeito suspensivo a um recurso, ou seja, efeito suspensivo da eficácia da decisão recorrida, não dá para começar aí a efetivação daquela decisão recorrida
né, a efetivação forçada da decisão recorrida, porque não cabe a instauração de cumprimento provisório. Parece que essa é a grande consequência prática. Agora, vale a gente lembrar que, segundo o artigo 995 do Código de Processo Civil, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo da eficácia da decisão recorrida. Essa é a grande regra geral. A interposição, o manejo de recurso não suspende a eficácia da decisão recorrida em regra. A gente pode ter aí a atribuição do efeito suspensivo, que é, portanto, excepcional, caso fique evidenciado relevante fundamento e risco de dano. Dá para a gente lembrar de novo daqueles requisitos gerais lá da concessão de tutelas provisórias, aquele momento em que os alunos geralmente, eu costumo brincar, né, falam melhor latim do que português, as ideias aí de fumus boniuris, a fumaça do bom direito, a evidência de probabilidade do direito, periculum in mora, aí o risco de dano ou de ineficácia do provimento jurisdicional final. Então, né, o código usa outras palavras, relevante fundamento e tal, mas no fundo, acaba sendo isso aí, apesar da gente sempre encontrar doutrinador que vai procurar especificar, encontrar distinções, mas na prática, na jurisprudência, a coisa acaba caminhando mais ou menos assim. Então, retomando, o efeito é suspensivo da eficácia da decisão recorrida. Como regra geral, os recursos não têm efeito suspensivo, de maneira que é possível, em tese, que se pleiteie a instauração de cumprimento provisório da decisão recorrida, né? Características e tudo mais, isso é um outro papo desse cumprimento provisório, tá? Mas pode ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, em geral lá pelo relator, né? Caso fique evidenciado, caso haja pedido da parte e fique evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, risco de dano, caso haja efetivação imediata da decisão, esse tipo de coisa. Tem duas situações aqui que merecem a sua atenção. A primeira é a seguinte: a apelação é um recurso nessa perspectiva excepcional, porque a apelação, em regra, tem efeito suspensivo, né? Você vai ver isso lá no artigo 1012, precisa olhar as hipóteses dos incisos do parágrafo 1º do artigo 1012, porque daí a apelação naquelas hipóteses também não tem efeito suspensivo. Você anda ali para frente nos parágrafos, vai ver que mesmo nessas hipóteses pode excepcionalmente ser atribuído efeito suspensivo. Então tem aí já objeto para você quebrar um pouco a sua cabeça, não é verdade? E também tem uma outra hipótese que é interessante, que é a seguinte: recurso especial e recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, entram lá na previsão geral do artigo 995. Mas preste atenção: recurso especial e ou recurso extraordinário interposto contra decisão que julga o glorioso IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, esses têm efeito suspensivo natural, têm efeito suspensivo legal, até por conta do raciocínio dos precedentes de observância obrigatória, esse tipo de coisa. Então, está aí uma hipótese em que recurso especial, recurso extraordinário terão efeito suspensivo legal. Mas isso é excepcional. A ideia geral é de que os recursos não têm efeito suspensivo, ou seja, não suspendem a eficácia da decisão recorrida. Agora, evidentemente, você vai voltar lá para o artigo 513 do Código de Processo Civil e vai lembrar que o início de qualquer espécie aí de efetivação depende da iniciativa, da provocação do interessado, de quem se entende credor aí com base naquela decisão, e será feito também por sua conta e risco, inclusive sob responsabilidade de indenizar danos que a parte contrária eventualmente sofrer, caso venha a se sagrar vencedora depois. De novo, vale a pena você aí dar uma olhada na sistemática de funcionamento dos cumprimentos provisórios, artigos 520 a 522, tá bom? Então, resumindo de maneira bastante resumida mesmo, o efeito suspensivo é um efeito suspensivo da
eficácia, da capacidade de produzir efeitos, né, da decisão recorrida. É um efeito que, em regra, não é dado aos recursos, com duas exceções, que são as apelações, artigo 1012, lembrando que há hipótese em que as apelações também não têm efeito suspensivo legal, incisos do parágrafo 1º do 1012, e recurso especial, recurso extraordinário interposto contra a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nos demais casos todos, pode ser atribuído efeito suspensivo de maneira excepcional, caso fique evidenciada aí a probabilidade mais risco de dano. Para simplificar bem a conversa, veja lá o parágrafo único do artigo 995, tá bom? Eu queria te convidar, por favor, a interagir comigo aqui, contando aqui embaixo pelos comentários de onde é que você me assiste e por que você veio assistir esse vídeo. Se você é estudante, se você é já profissional, se você é parte em algum processo, conta aqui para mim, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco, por favor, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo justamente do cumprimento provisório de sentença. E também queria te pedir, por favor, para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau!